Audiobook Psicocibernética Pós-Fácil. O que esperar da psicocibernética? Parabéns! Você alcançou um novo começo. Não o início desse livro, mas o início de um novo você, que estará em constante evolução. Pense, embora este livro tenha sido publicado pela primeira vez há mais de meio século, os princípios e técnicas continuam válidos até hoje como sempre foram. E também seguem inspirando pessoas e mudando vidas em todo o planeta. Todos os dias, gente do mundo todo visita a psychocybernetics.com. Se inscreve em nossos cursos ou me envie e-mails relatando experiências positivas. É incrível fazer parte dessa jornada com você. Para concluir esse livro, gostaria de abordar alguns sinais importantes que você pode, com o tempo, começar a perceber em sua vida ao colocar regularmente em prática a psicocibernética. Em particular, usar imagens mentais em um estado relaxado. Primeiro, começará a perceber que o estado de tranquilidade e relaxamento em que se colocou antes de usar as imagens mentais ficará mais intenso e se estenderá pelo dia todo. Se você não sentir por um dia que seja, notará uma diferença e desejará voltar aos trilhos. A cada dia de prática, o ato de imaginar e o sentimento de positividade são maximizados. Com o tempo, isso leva a uma sensação de estar em flow. No entanto, esse flow não ocorrerá caso você se limite à mera leitura do livro ou à prática esporádica. É a imersão diária nos princípios da psicocibernética que faz a diferença. Em segundo lugar, você notará que a psicocibernética, ao contrário de outros mecanismos de autoajuda, não lhe sugere a definição de um prazo para os objetivos que deseja alcançar. Isso não significa que determinar uma data de término seja errado, mas pode ser errado para o objetivo. Tenha em mente que existem objetivos que são favorecidos com cronogramas e outros que são comprometidos. O propósito das imagens mentais é fornecer ao mecanismo criativo um objetivo livre de tensão. Você alimenta esse objetivo no cérebro e no sistema nervoso com imagens e emoções. Caso determine uma data para alcançá-lo, correrá o risco de bloquear o mecanismo e causar congestionamento. Você saberá que isso ocorreu se começar a se sentir tenso ou nervoso quando a conseguir ou não atingir o objetivo na data estabelecida. Algumas pessoas que estabeleceram objetivos financeiros e datas de realização não entendem por que entraram em um estado mental negativo. Muitas vezes a explicação está na dificuldade em acreditar que é possível atingir o objetivo financeiro na data pré-determinada. Baseado em minha própria experiência nesse assunto, bem como na de todas as pessoas que treinei por anos seguidos, acredito que qualquer indivíduo se sairia melhor sem o estabelecimento de um prazo rígido. Comece apenas imaginando o objetivo e sinta-se bem por tê-lo. Imagine o que deseja e quando as etapas da ação chegarem até você, siga-as. Depois de realizar essas ações, você progredirá. Talvez até se surpreenda por se sentir melhor e conquistar seu objetivo mais cedo do que esperava. Por quê? Porque não precisou lutar contra a pressão sobre quando o alcançaria. Bastou se convencer de que seria capaz de realizá-lo e seu sistema de orientação automática nunca emperrou. Em terceiro lugar, no começo é melhor imaginar um objetivo ou um projeto realizáveis no curto prazo, bem como algo em que confie emocionalmente. Imaginar alguma coisa que gostaria de realizar em um dia ou uma semana é melhor do que ter um objetivo que arraste por um ano ou ainda mais. Brinque com esse processo, divirta-se com ele. Comece com coisas pequenas antes de idealizar coisas grandes. Dessa forma, constituirá confiança no processo e em si mesmo. Quarto, com o tempo, conforme você recorre a imagens mentais todos os dias e de forma coerente, outras habilidades mentais poderão aflorar.
De que tipo? Em psicocibernética, você viu quantas vezes o Dr. Maltz se referiu à parapsicologia e ao trabalho do Dr. Ryan da Universidade Duke sobre habilidades como PES, percepção extrasensorial, clarividência, telepatia e assim por diante. Com base no número significativo de vezes que ele as mencionou, estou disposto a apostar que lhe despertavam profundo interesse. E mais, também me disponho a apostar que o Dr. Maltz escreveu sobre tais assuntos, embora brevemente, porque com a prática diária de imagens mentais e sentimentos, o sexto sentido dele e tudo que o acompanha se aprimorou bastante. Por que eu digo isso? Como posso fazer uma declaração tão audaciosa? Porque aconteceu comigo. Comecei a ter flashes intuitivos, sentindo coisas em níveis que não acreditava possíveis para mim, fazendo trabalhos terapêuticos em outros e por aí vai. E isso aconteceu por conta própria. Não fiz nada no começo para que ocorresse, ou mesmo para aprender mais sobre o assunto. Na verdade, a realidade dessas experiências aparentemente irreais me assustava um pouco. Como afirmou o Dr. Maltz no início desse livro, ele relutava em discutir ou abordar muitas dessas experiências porque, se eu apresentasse algum dos casos clínicos e descrevesse as surpreendentes e espetaculares melhorias na personalidade, seria acusado de exagerar ou de tentar iniciar um culto, ou ambos. Mesmo assim, acredito que chegou a hora de apresentar essas outras habilidades em nosso leque de opções para aqueles que gostariam de buscá-las sob a direção da Psycho Cybernetics Foundation Inc. Se você se lembra de uma referência anterior, o membro do Hall da Fama da Major League Baseball, Stan The Man Musial, declarou abertamente que tinha o dom da PES. Ouvi uma voz dizendo-lhe que o arremesso estava vindo quando ele estava no home plate e a voz nunca errou. Isso me leva a imaginar quantos atletas do Hall da Fama têm um sexto sentido para o que está acontecendo no jogo sobre o qual nem se atrevem a falar. O assunto é fascinante para um bate-papo. Percebo que se as habilidades intuitivas aí estão aparecendo por conta própria, sem que as solicitemos ou queiramos, então por que não as reconhecer como um sinal para aprendermos mais sobre essas dádivas, a fim de que as usemos para ajudar os outros a melhorar a vida deles? Gostaria de encerrar esse pós-fácil com uma história pessoal que talvez você ache útil para reconhecer o poder libertador e curativo do perdão sobre o qual o Dr. Maltz escreveu. No verão de 1982, eu vivi o melhor momento da minha vida. Sentia-me feliz, sempre sorria, curtia cada instante, no entanto, sem que soubesse, estava a apenas algumas horas de ter uma experiência dramática e traumática. Uma coisa que me marcaria e mudaria meu rosto para sempre. Junto com um grupo de lutadores e treinadores, eu havia acabado de voltar para a Universidade de Iowa depois de trabalhar durante 14 dias em um campeonato de Lock Haven, Pensilvânia. No dia seguinte, começaria um novo acampamento com 28 dias de duração. Eu estava tão empolgado que ao anoitecer resolvi correr 8 quilômetros com vários companheiros de equipe. Depois de uma sauna de 20 minutos, tomamos uma ducha, saímos para comer macarrão e resolvemos parar em um bar para algumas bebidas. Naquela época, a idade legal para beber em Iowa era 19 anos e, cara, eu me sentia privilegiado no topo do mundo. Vários drinks intensificaram ainda mais meu bom humor. Ninguém poderia me magoar, eu era invencível. A próxima coisa que me lembro é de estar envolvido em uma briga e o sujeito não acreditar em regras. Assim, depois que ele jogou cerveja na minha camisa, eu o empurrei. Em vez de tentar me socar com os punhos nus, ele pegou uma garrafa de cerveja vazia e me atingiu com um gancho de esquerda. Em minha melhor imitação de Muhammad Ali, inclinei-me para trás para evitar em vão o impacto.
O cara me acertou no lado direito do rosto. Vidro estilhaçado, sangue esguichando da minha cabeça como se saísse de uma mangueira de incêndio. A pele da minha sobrancelha, pálpebra e bochecha pendia do lado do rosto. Ergui minha camiseta de manga comprida, alcancei a pele pendurada e a pressionei contra a cabeça no intuito de controlar o sangramento. Minha pálpebra se desfazia em tiras. Minha bochecha, lábio superior e pescoço sangravam. Fragmentos de vidro se alojavam em meu olho e bochecha. Ainda ouço os gritos de horror daqueles que viram o sangue escorrer. Ainda me vejo sendo escoltado para fora. Uma ambulância chegou no que pareceram segundos. Os paramédicos protegeram minha cabeça e me levaram às pressas para a emergência do hospital universitário da cidade de Iowa. No pronto-socorro, os médicos me informaram que meu rosto parecia um quebra-cabeça e quando o olharam mais perto, um deles disse: "Meu amigo, alguém lá em cima estava cuidando de você. Que sorte não ter perdido o olho." Mais tarde, informaram-me que, mais sorte ainda, foi não ter morrido. Quando estava deitado na maca, à espera da sutura, um homem apareceu e me chamou pelo nome. Imediatamente reconheci a voz do meu treinador, Dan Gable, medalhista de ouro olímpico, considerado por muitos como o maior lutador e treinador americano que já existiu. Ele era meu ídolo de infância, meu modelo, e agora estava ao meu lado, olhando para o meu rosto destruído. Fiquei constrangido, humilhado, e não consegui conter a vergonha que senti. Que idiota eu era. Quando desabei, o treinador Gable olhou para mim e disse: "O que tem de errado?" Eu tentava formular uma resposta, mas a tempo o cirurgião me salvou dizendo: "Treinador, acho que é a experiência traumática que ele está enfrentando." "Ah", retrucou o treinador Gable, "entendo." Com 15 anos, ele estava em Wisconsin com a mãe e o pai em uma pescaria. A irmã mais velha, Diane, deveria chegar no dia seguinte, mas na noite anterior, um homem invadiu a casa dos Gable, onde a estuprou e a assassinou. O martírio dessa experiência arrasou a família e a mãe e o pai não suportavam mais morar naquela casa. Um crime horrível acontecera ali e o lugar para eles era assombrado. O quarto de Diane ficou vazio e a dor resultante disso causou conflitos e discussões. Finalmente, sentindo que a família não sobreviveria àquele clima de tristeza, o jovem Dan se aproximou e disse, com as mãos nos quadris: "A partir de agora, vou dormir no quarto de Diane." E abriu os cotovelos como o Superman. A decisão de Dan salvou a família Gable. Naquele momento, essa mesma pessoa corajosa estava diante de mim. Ele era o cara, com muitos campeonatos e campeões em sua conta e incorporava todas as qualidades que eu admirava em um ser humano. Queria ser como ele. E meu objetivo durante todo o ensino médio tinha sido um dia ser treinado por Gable. Então, depois de uma temporada participando de sua equipe, lá estava eu, encarando-o, com o rosto todo ferido. 7 horas depois, quando enfim consegui me olhar no espelho, estava marcado por cicatrizes e hematomas. Apesar da coceira na cabeça ao tentar aliviá-la, não sentia nada. Essa falta de sensações se prolongou por 6 meses. Depois de removidos os pontos, eu sabia que tinha de deixar o acontecido para trás e recomeçar os treinos. Ia disputar um título nacional e não havia tempo para ficar sentado, imerso em autopiedade. Coloquei coração e alma no treinamento e na escola e ignorei o que acontecera comigo. Nunca falei sobre isso. Bloqueei por completo o fato de minha mente.
Uma ação judicial foi movida em meu nome, mesmo eu não querendo. Sentia-me culpado pelo acontecido. Sabia que tinha desempenhado meu papel na briga toda. Mas minha mãe e meu pai insistiram porque, como me disseram, embora eu tivesse feito algumas coisas inapropriadas, nada justificava a necessidade de alguém ferir meu rosto com uma garrafa de cerveja. 5 anos depois, recebi a quantia colossal de $16.000, dos quais 1/3 foi parar nas mãos do advogado. Quando o cheque chegou, eu precisava de fato dele. Acabara de sair da faculdade, tinha um título nacional de luta livre universitário no currículo, acabara de abrir meu negócio como personal trainer e precisava de equipamentos para treinar meus clientes, sem mencionar o dinheiro para bancar a propaganda. Pulemos para o verão de 2007. 25 anos se passaram desde a briga no bar. E, ainda assim, até aquele dia, eu não tinha plena consciência de que ainda precisava me livrar do peso dessa lembrança por meio do perdão. Naquela manhã, quando entrei no meu cinema mental e alcancei um estado de espírito relaxado, percebi algo estranho. Não conseguia visualizar meus objetivos. Não conseguia olhar para os sucessos do passado ou para os momentos de felicidade. Havia um filme escondido em minha mente que implorava atenção e não desaparecia. Um terrível fantasma do passado. Era a memória de, aos 19 anos de idade, entrar em uma briga de bar em Iowa. 21 anos depois daquela coisa toda, comecei a escrever e falar sobre o incidente. Contei-o às pessoas que participaram de meus seminários para ajudá-las a superar as suas próprias cicatrizes interiores. Queria que elas entendessem que, apesar das cicatrizes que ficariam para o resto da vida, fui capaz de transformar o acontecido em algo positivo. No entanto, cada vez que contava a história, derramava-me em lágrimas de tristeza. Ainda havia em minha mente uma dor incrível, dor que eu nunca reconhecera, dor que implorava por uma transformação. Assim, naquela manhã em que não consegui visualizar meus objetivos, decidi fazer algo inédito para mim. Não iria apenas falar sobre carregar cicatrizes para o resto da vida. Não iria apenas escrever sobre isso. Com os olhos fechados, voltaria no tempo e reviveria o evento. E me Voltando, Henrico. E me sentaria no chão do bar e observaria a garrafa de cerveja chocar-se contra a minha pele. Ficaria pendurado nas luzes ou em um banco por ali para ter a visão de um ângulo diferente. A princípio, maravilhei-me com todas as coisas que consegui realizar com a experiência. Então, quando vi o sangue esguichando da minha cabeça e testemunhei como levantei a camisa até o rosto, me perguntei: o que você está sentindo agora? Essa pergunta provocou uma avalanche de tristeza. Com os olhos fechados, ainda revivendo o trauma e soluçando incontrolavelmente, murmurei as palavras: não posso lutar. Pela primeira vez na vida adulta, fui colocado em uma situação em que nada podia fazer exceto esperar atendimento médico. Para um lutador e atleta competitivo, a incapacidade de revidar era humilhante. A realidade doeu mais do que ser atingido. Nesse momento, sem perceber, comecei a criar uma cicatriz interna. A do meu rosto empalideceu em comparação com a que estava trancada em mim. Imerso em uma angústia profunda, sentado no chão, continuando a reviver o que eu acreditava ser uma experiência horrível que achava merecida, uma voz de compaixão e amor veio através das nuvens. Nunca escrevi isso dessa maneira até agora, mas acredito que a voz foi uma orientação do Dr. Maltz me dizendo: Matt, você tinha 19 anos, cometeu um erro,
Ambos cometemos erros. Perdoe a si mesmo. Deixe pra lá. Perdoe também o rapaz. Pare de carregar esse peso. Você não precisa mais. Deixe pra lá. Abençoe a si mesmo e ao homem que fez isso com você. Comecei a seguir essa orientação. Imaginei o sujeito que me acertou em pé diante de mim, nas mãos os cacos de vidro. Eu o vi e o ouvi soltar um grito, aparentemente satisfeito com o que havia feito. Fitei-o e encenei-lhe com a mão na forma de um sorriso. Um grande sorriso. Abençoei-o com o sorriso que pintei no ar entre nós. Então, a voz guia disse: agora olhe para a garrafa que ele está segurando e a transforme em uma pena com tinta. Essa pena vai redigir sua passagem pela vida. Então, pouco antes de abrir os olhos, mais uma vez ouvi a voz: Matt, pense em quantas pessoas no mundo se viram em situações em que acreditavam ser impossível e revide. Com o poder das imagens mentais e os sentimentos que elas criaram, você lhes mostrará como é possível perdoar a si e aos outros e aprimorar muito suas vidas. Tudo é uma imagem mental. Cada objetivo começa com uma imagem. E qualquer coisa de que não goste em você ou em sua vida pode ser alterada por meio da mudança das imagens mentais. Nunca se esqueça, até o perdão é uma imagem mental. Fim do livro e do pós-fácil Psicocibernética.